conto, romance, novela, crítica, teatro, e que o Maçom Moisés, 144, o livro está o processo, a observação, ocorrem é exemplo frisante da imaginação para substituí-la, pobre reprodução da realidade, além de poder oferecer o retrato distorcido. Em conclusão, um romance convém, entretanto, por mais imaginativo que possa ser a ação ou a memória, transforma tudo. Desse ponto de vista, hoje, a criação literária de mais outras vezes, aqui para o Ledgereópolis, leitores continuem lendo mais do que escrevendo. Bom dia, caros colegas leitores, apreciadores do nosso canal Ledgereópolis. Estamos mais uma vez aqui para fazermos uma leitura, darmos continuidade à nossa rodada de leituras do nosso, hoje trazendo aqui o livro do nosso querido Maçom Moisés, mais uma vez. Prosa, crônica, ensaio, conto, romance, novela, crítica, teatro, a criação literária é o nome do livro. Então, eu tinha lido 3 parágrafos falando sobre as personagens. Hoje eu vou dar continuidade àquela leitura que eu creio que seja muito importante para entendermos mais como é o processo de criação literária, que às vezes passa despercebido pelos leitores, pelos autores, e que o Maçom Moisés deve ter estudado muito, né, para concluir esse trabalho. Ele fez várias revisões desse trabalho. Eu estudei esse trabalho na época, no início dos anos 2000, e depois ele já teve outras edições. Então eu imagino que esse trabalho tenha sido muito bem elaborado. Então eu continuo com parágrafos em que ele diz que está na página 144 do livro de 1987, essa edição. Deixa eu ver se tem a edição aqui. Não fala qual é a edição. Ah, sim, fala assim. 4ª edição da Cultrix. 13ª edição de ordem. Então, na página 144, ele diz o seguinte: intimamente relacionado com esse aspecto do problema da personagem, e com o ponto de vista narrativo que será analisado mais adiante, está o processo de criação das personagens. São 3 os mecanismos utilizados pelos ficcionistas na composição do romance, seja na sua estrutura, no desenvolvimento da ação, na descrição da natureza, seja na criação das personagens: a memória, a observação e a imaginação, ou projeção do eu do romancista, como ele também chama a imaginação. A memória já foi lembrada reiteradas vezes quando se analisou o tempo no romance, mas por se tratar de um problema intricado, não cabe nas dimensões deste livro discuti-lo. Por isso, apenas afloramos alguns de suas principais facetas. No momento, é oportuno recordar que ficção e memória, por natureza, se repelem. De fato, a memória biográfica de um ficcionista serve-lhe, via de regra, para a composição de diários e memórias. Quando lhe serve para a ficção de romance, ocorrem 2 circunstâncias: ou trata-se da observação alheia depositada na memória e um dia transferida deformadamente para a ficção,
ou trata-se de converter em imaginação tudo quanto se vai acumulando na memória, seja o produto da observação, seja o da própria experiência. No primeiro caso, a memória atrai o ficcionista, dando-lhe a impressão de um material inesgotável apenas porque ricas e múltiplas as jazidas de mineração interior. José Lins do Rego é exemplo frisante desse perigoso comprometimento da memória biográfica. Suas obras, pertencentes ao ciclo do açúcar, baseiam-se em sua própria vivência de filho de senhor de engenho. Quando se lhe exauriu o veio da memória e precisou lançar mão da imaginação para substituí-la, seus romances se empobreceram a olhos vistos, como aconteceu com o inverossímil Eurídice e o deslocado Riacho Doce, obras de secundário interesse e vigor. Mas nem o ciclo do açúcar lhe trouxe a importância literária de que é senhor. Esta deriva de Fogo Morto, justamente porque o comprometimento da memória se atenua e se equilibra com o auxílio da imaginação. Embora de curto voo, resultando numa obra harmônica, das mais importantes de ficção nordestina. Em plano oposto, situa-se a ficção machadiana, ou mesmo a de Graciliano Ramos. E se fosse necessário vincar ainda mais o papel da ficção como transfiguração da observação e da experiência por via da imaginação, bastava lembrar a obra de Proust. Menos limitado é o papel da observação, porquanto o romancista retira da realidade viva, em perpétuo fluir, o material de sua ficção, observando-a não como um ato da vontade, mas deixando-se impregnar na sensibilidade por tudo quanto lhe passa ao alcance dos sentidos. Se a observação fotográfica degenera em pobre reprodução da realidade, como o romance realista e o naturalista. Se transformada pela imaginação, converter-se-á no meio de cultura, onde se desenvolverão história, personagens, etc. A importância da observação. Explica-se: a reprodução fiel, além de poder oferecer o retrato distorcido do homem, fornece uma imagem imóvel e falsa da realidade, pois o romancista jamais pode reproduzi-la contemporaneamente à observação. É sempre passada quando o olhar do escritor a surpreende, e por isso dar a impressão de tê-la fixado como tal corresponde a uma imagem irreal e falsa da realidade. Por outro lado, não basta a imaginação, pois ela pode levar também à irrealidade e ao engano. É o caso das narrativas fantasiosas de Júlio Verne e da atual ficção científica. Tanto naquelas como nesta, desaparece a memória. A observação reduz-se à apreensão de um mínimo de verossimilhança emprestada pelas ciências mecânicas e fisicoquímicas. E a imaginação predomina, desgarrada do real, pairando em atmosferas utópicas ou parcamente possíveis. Aqui, como no caso da memória ou da observação,
A exclusividade é extremamente perigosa, porque mutila a visão da realidade. Em conclusão, um romance convence e realiza-se como tal quando nele se opera o consórcio harmonioso entre a memória, a observação e a imaginação, que é como ele chama a projeção do autor, respeitando essa ordem crescente de valor. Ora, a origem da criação da personagem obedecem a tais mecanismos. O primeiro e o segundo fundidos, ou seja, a memória e a observação fundidos, praticamente num só, e o outro, ou seja, a imaginação, formado da projeção do eu, do ficcionista. Entretanto, por mais imaginativo que possa ser, um escritor forma suas personagens partindo da vida e largamente de si próprio. Com efeito, em certa medida, sempre o ficcionista extrai as personagens de dentro de si. Pois, mesmo quando emprega a observação ou a memória, transforma tudo em matéria própria, identificando os dados lembrados ou observados com suas mais profundas vivências. Desse ponto de vista, a diferença entre observação, memória e projeção, enquanto processos geradores de personagens, é simplesmente de grau ou de representação, porquanto a base continua a mesma, o eu do ficcionista. Mas essa diferença acaba sendo substancial em certos casos, ajudando a distinguir entre uma personagem real, viva, e outra inconsistente. É este o trecho que eu queria ler hoje de A Criação Literária de Marceau Moisés. Temos muito que ler desse livro ainda. Vou trazê-lo ainda outras vezes aqui para o Ledger Herópolis. E deixem seus comentários, suas dúvidas, o que mais vocês gostariam de saber sobre esse autor ou sobre essa obra. E recomendo que os leitores continuem lendo mais do que escrevendo. E é isto que eu trago hoje. Agradeço pela atenção de todos até aqui e até o próximo Ledger Herópolis. Obrigado, até mais.